Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Estamos aqui mais uma vez analisando a Toque da Shonen Jump. Dessa vez é a edição 11. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, se você quer saber como é que tá a popularidade do mangá de semana a semana, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Eu sempre deixo a playlist no final do vídeo, mas se você quiser dar uma olhadinha antes e alguns vídeos anteriores, algumas edições anteriores, e depois acompanhar isso, não tem problema, você pode dar uma olhadinha. De qualquer forma, vamos estar aqui analisando a popularidade dos mangás dessa semana, da edição 11 da Shonen Jump, a edição mais recente atualmente. Então acompanhe o vídeo para saber como é que tá a popularidade dos mangás. De qualquer forma, sem muita enrolação, bora para o vídeo. A capa dessa semana foi a Kanibanashi, um mangá que vem feito um grande sucesso. Ele ainda está em processo de estruturação da sua popularidade, mas o sucesso que ele tem já é um grande sucesso, já superou aí muitos outros mangás. Páginas coloridas tivemos Delusive Samurai, tivemos Mission Yozakura Family, páginas coloridas também para o One Shot de Upano Hukaku. Mangás ausentes dessa semana tivemos Boku no Hero e também para Black Clover. Os dois vão estar voltando na edição seguinte, na edição 12. Em ato, Hunter x Hunter, Burn the Witch e Hooded Dragon, ainda sem previsão de volta para nenhum desses três mangás. Enfim, esses são os mangás não ranqueados, não estiveram nas toques. Agora vamos falar dos mangás que estão ranqueados nas toques. Tivemos essa semana 16 mangás. Em último lugar, Tokyo Demons Bright Stories, que tem um voluminho já lançado e vendeu bem mal. De qualquer forma, em relação de popularidade de Tokyo Demons, ele é um mangá bem, mais ou menos. Ele nunca conseguiu uma boa posição em toques, ele nunca conseguiu chamar atenção, né, em popularidade, aparentemente. Então, as últimas posições sempre são as mais frequentes aí com relação ao mangá. Então, é algo bem frequente aí essas últimas posições. E provavelmente o mangá aí vai ser cancelado aí na próxima leva. Já na 15ª posição, Pipipi, o mangá aí de música que vem também sofrendo aqui algumas preocupações com relação ao cancelamento. Eu ainda tenho uma esperança que ele não vai ser cancelado nessa leva, pelo menos, né? Ele vai conseguir sobreviver por um tempo mais. Mas se ele ficar só adiando o seu cancelamento, mas permanecer com o mesmo nível de popularidade e tudo mais, eu acho que vai ser cancelado mais cedo ou mais tarde. Aconteceu umas coisas bem parecidas com alguns mangás antigamente, e não tão antigo, né? Por exemplo, teve um mangá chamado Shakunetsu no Niraikanai. Ficava com posições bem baixas, mas quase toda a leva era chance dele ser cancelado, mas não era. Mas isso só foi adiando até chegou um momento onde ele foi cancelado. O Kumbu Pipi é uma situação diferente, porque o mangá ele tem uma popularidade bem maior do que esse outro que eu citei. Mas mesmo assim ele só fica com umas preocupações como essas. Então, se ele manter essa situação onde ele quase é cancelado, mas se salva, vai chegar um momento onde não vai ter o que fazer. Ele vai ser cancelado. Espero que isso não aconteça, porque eu gosto bastante do mangá, mas isso aí só o tempo vai decidir. Na 14ª tivemos Ishigoku Soujutsu, é o mangá que na semana passada ficou no top 3 e essa semana caiu pros 3 últimos, então foi uma queda gigantesca. De qualquer forma, não sei o que isso pode significar, provavelmente talvez uma baixa popularidade, mas como é um mangá de comédia, eu ainda vou dar uma chance a mais. Talvez eu espere um pouquinho a mais para realmente decidir a popularidade dele, o sucesso dele, se vai dar certo ou não. Mas de qualquer forma, essa posição foi bem baixa. Vamos ver se isso vai continuar permanecendo nas próximas semanas. Só o tempo vai dizer. E já na 13ª posição, o Jinka Toluno, que deu uma respirada a mais, mas eu ainda não estou tranquilo com relação a esse mangá. Para falar a verdade, as vendas já me decidiram sobre talvez qual vai ser o futuro desse mangá, se ele vai sobreviver, se tem chance de sobrevivência ou não. De qualquer forma, Jinka Toluno é um mangá que tem muitas dúvidas com relação ao futuro dele, assim como com Pipipi também. Já na 12ª posição é o Kokusei Kazuko. Eu nunca falo muita coisa desse mangá, porque nunca tem nada tão grande, tão em destaque para falar dele. No máximo, ele sempre continua a mesma coisa. É um mangá que não tem preocupação com cancelamento, é um mangá que vende de forma baixa, mas mesmo assim ele consegue sobreviver. É um mangá que recebe posições medianas, mas e mesmo recebendo posições baixas, nunca é um dos prováveis cancelados. De qualquer forma, o Kokusei Kazuko nunca tem nada assim, novidade pra falar dele. Já na 11ª posição, Fabricant Sen, que ainda continua bem frequente aí nos meios da Toque. Essa aqui, se não me engano, é a segunda Toque dele, ou a terceira, eu tô meio confuso com relação a isso, mas tá pelo menos, né, sobrevivendo aí no meio de Toque. Não sei ao certo o que vai ser o futuro dele, porque ainda não podemos analisar essas primeiras toques dele. Vamos esperar mais umas semanas pra gente ver se ele vai permanecer assim ou se ele vai cair para as últimas posições, assim como o Ishigoku. Inclusive, até chegou que eu tô meio em dúvida se isso vai permanecer ou se isso vai ser prejudicial para ele. Mas Fabricant Sen tá pelo menos, né, se mantendo bem. Mesma coisa para Angoga Queen no Iroha, o mangá que dessa leva é o segundo que eu mais tô gostando. Tem um que eu tô mais gostando que eu vou falar daqui a pouquinho.
provavelmente você já sabe, mas Angora Queen é um mangá que já tá em um bom tempo aí nessa média de posições, mas que eu ainda também tô receoso ainda em dizer se o mangá já tem aí algo firmado com um mangá frequente da revista. Se ele continuar permanecendo nesse nível aí nas próximas semanas com mais frequências, eu vou ter mais certeza em dizer que o mangá ele tem mais chance de permanecer na revista. Mas por enquanto é meu indeciso ao futuro dele. Mas eu tô apostando alto no mangá que ele vai conseguir pelo menos fazer um pequeno sucesso, né, aí. E construir esse sucesso aos poucos até ele se firmar de vez na revista. Na nona posição, Boku Roboko, um outro mangá que não tem muito o que falar. Ele sempre recebe posições boas. Essa semana recebeu uma posição mais baixa, mas você sabe, o mangá não vai ser cancelado. O mangá ele tem uma boa recepção interna, então no mais não tem nada de novo para falar do mangá. E agora na oitava posição, o Ikinoseki no Taisai, que é, como eu havia falado, o mangá que eu mais gosto aí dessa nova leva que saiu e tá mostrando ter o maior potencial entre esses novos. Provavelmente vai ser um mangá que vai conseguir se firmar. Se não conseguir, eu vou ficar bem decepcionado. Mas tá mostrando bem ser o oposto. Ele não parece, na minha perspectiva, um mangá que vai se surpreender, fazer um grande sucesso em questão, por exemplo, de vendas, como por exemplo o Holy Dragon fez. O Holy Dragon ele superou expectativas de muita gente, principalmente por ser um mangá onde a história dele teoricamente não apresenta assim nada tão grande. Um plot tão diferente, tão inovador, tão grande. Ele é simplesmente um slice of life tranquilo, bem levezinho, com uma pitada de até algo bem fofinho, né? E sim, enfim, o Holy Dragon ele conseguiu fazer sucesso apresentando uma história simples. Agora, Ikinoseki no Taisai, ele tem uma história um pouco complexa, de certa forma, mas mesmo assim, sendo algo completamente diferente, uma temática bem diferente, eu não acho que ele vai conseguir superar, por exemplo, as vendas de Holy Dragon. E então, ele pode chegar a vender algo próximo a 20 mil, eu tô apostando que isso pode acontecer, mas ele pode ficar aí nessa média aí em questão de vendas, mas isso aí só no mês que vem, porque só lá que vai sair as vendas dele. Já na sétima posição, Witchwatch, também não tenho muito o que falar sobre ele, pelo que parece atualmente os capítulos, ele está apresentando meio que um crossover dessa obra com a obra anterior que é o Sketch-Den. Então é uma proposta até boa, né, para trazer os leitores da obra anterior dele para essa obra. Talvez leitores que ainda não conheciam a obra ou que não tinham tanto interesse, e isso talvez seja bom a trazer esses leitores pra lá. Isso até aumenta, né, a popularidade da obra. Já na sexta posição tivemos Meshle, que tá entrando aí no seu momento clímax. Não sei se é o clímax final, mas aparentemente ele tá chegando no final. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver a obra se encerrando. Espero eu que eu consiga acompanhar semanalmente o mangá antes disso acontecer. Mas eu tenho bastante obra acumulada, então aos poucos eu vou lendo. De qualquer forma, Meshle, ele tá chegando ao seu final. Agora, na quinta posição tivemos Blue Box. Semana passada ele recebeu a primeira posição, essa semana ficou aí no top 5, algo bom. Você sabe a popularidade que o mangá tem, então o mangá é bem famoso, tá construindo bem a sua popularidade, então o mangá tem tudo aí para crescer ainda mais. Inclusive, eu preciso falar que finalmente eu tô acompanhando semanalmente o mangá de Enohako, algo que faz tempo que eu tô enrolando, mas finalmente agora eu estou nos semanais. Eu vou lutar também para conseguir de outros mangás. Mas falando sobre Blue Box, é uma obra que eu recomendo bastante a leitura dele. E agora na quarta posição, Sakamoto Days, também um outro mangá que tem uma boa popularidade e também tá crescendo cada vez mais. Ele tá lançando o volume 10 e ele vendeu até bem essa primeira semana. É um mangá que tem tudo aí pra continuar crescendo cada vez mais. E o resto do mangá continua a mesma coisa. E agora entrando no nosso top 3, temos na terceira posição Undead Luck. Se eu não me engane, 2 semanas atrás eu falei que Undead Luck ele tá recebendo posições mais altas, posições melhores. E provavelmente isso seria pra promover o anime. Assim como, por exemplo, Boku Roboko recebeu ótimas posições, até primeiras posições, o Undead Luck merecia isso. E é aparentemente o que está acontecendo. O Undead Luck ele está recebendo boas posições, espero que isso continue, né, nas próximas semanas, para que as pessoas possam ganhar interesse pela obra, e assim, ganhando interesse pela obra, possam assistir o anime, e enfim, as pessoas também que conheceram a obra pelo anime vão para o mangá, e assim, popularizar ainda mais a obra e a obra conseguir crescer ainda mais. Já na segunda posição tivemos Jujutsu Kaisen, pouco comentários, né? Muita gente tem gostado dos acontecimentos atuais, eu não li o mangá, não tô lendo o mangá, recebi alguns spoilers, então por isso que eu sei. Mas de qualquer forma, Jujutsu Kaisen continua aí sendo um grande mangá. E na primeira posição, One Piece, que pouco comentários também, é um mangá extremamente famoso e que eu
uma novidade que eu tô tentando trazer reviews semanais de One Piece, vou trazer essa semana, então você já fique na guarda. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, já tem um vídeo gravado, só falta terminar de editar. Não só ele, como Boku no Hero e Chainsaw Man, mas como Boku no Hero não teve capítulo essa semana, só na semana que vem. De qualquer forma, vai ter reviews desses mangás e de outros aí mangás, então já fiquei aguardando. De qualquer forma, na semana que vem teremos a capa da revista, na edição 12, Sakamoto Days. Páginas coloridas para Undead e Lucky e também para Bokuto Roboko. Então já fiquem na guarda na semana que vem que vai ter vídeos aí. Vou fazer o possível para sempre estar postando, firmar aí os vídeos de Tox sempre nas segundas-feiras. Então se sair um pouquinho atrasado, não se preocupe também, porque às vezes o cronograma acaba atrasando. Mas vou sempre estar fazendo o máximo para sair nesses dias. Então de qualquer forma, o vídeo é mais ou menos isso. Deixe nos comentários o que você achou dos capítulos dessa semana e o que você espera para a semana que vem. Então é isso e a gente se vê então no próximo vídeo.